Olá, pessoal. Bem-vindos a esta explicação totalmente focada no escopo exato do edital. Hoje, a gente vai dissecar o material 2, a Constituição Estadual do Paraná, já atualizada com a Emenda Constitucional 53, de 14 de dezembro de 2022. E olha só, nosso foco aqui é cirúrgico, tá? Vamos trabalhar apenas e exclusivamente em cima dos títulos 4º, 5º e 6º da Constituição. Para quem quer chegar afiado na prova e entender o que realmente cai, o objetivo aqui é mapear as engrenagens exatas do Estado. Pense nisso como ler um projeto arquitetônico mesmo. A gente vai decodificar o combustível que alimenta a máquina pública, o motor que impulsiona o crescimento e, claro, o destino final para o qual toda essa estrutura foi construída. O nosso mapa mental hoje passa por 4 pontos que despencam em provas de alto rendimento. Vamos falar de tributos e sistema orçamentário, depois a ordem econômica estadual, em seguida seguridade e direitos sociais e fechamos com educação, cultura e ambiente. Número 1. Tributos e sistema orçamentário. É o verdadeiro combustível do Estado. Bom, antes que qualquer governo possa colocar uma política pública na rua, construir uma rodovia ou contratar servidores, ele precisa, é claro, gerar e planejar muito bem o seu dinheiro. Esse é o combustível da máquina. Sem ele, o Estado simplesmente não anda. E para garantir que o tanque esteja cheio, o artigo 129 da Constituição Estadual delimita exatamente 4 categorias de tributos que o Estado pode instituir. São eles: os impostos, as taxas, que são cobradas pelo exercício do poder de polícia ou por serviços específicos, a contribuição de melhoria, que vem daquelas obras públicas que valorizam a região, e, por fim, a contribuição social, que tem foco na previdência e assistência dos servidores. Essa é uma listinha essencial para levar para a prova, viu? E agora que o combustível está garantido, o foco vira a gestão. E tudo começa com o PPA, o Plano Plurianual. Pense no PPA como aquela grande e inquebrável resolução de longo prazo do Estado. E aqui vai uma dica de ouro. A palavra mágica que as bancas amam cobrar é regionalizada. O PPA nunca, jamais é um documento genérico. Ele estabelece diretrizes, objetivos e metas de forma regionalizada, sempre de olho nas políticas sociais para garantir a dignidade das pessoas. E tem uma hierarquia super rigorosa nessas leis orçamentárias. Não é bagunça, é um processo cronológico que funciona como uma engrenagem. O PPA dá a visão macro, os planos para os próximos anos, daí vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é anual e funciona como um filtro. Ela olha para o PPA e diz, ok, o que é prioridade para este ano? E finalmente entra a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento na prática, o dia a dia do dinheiro entrando e saindo. O segredo aqui é que uma lei nunca pode contradizer a outra. Elas caminham juntas. Mas aí, entendendo como o dinheiro é arrecadado e planejado, surge a grande pergunta: como o Estado pega essa planilha bonita de planejamento e transforma em crescimento econômico real para as pessoas? O que nos leva ao ponto 2. A ordem econômica estadual. É o motor do crescimento. Saindo da tesouraria e entrando direto na sala de máquinas da economia, a Constituição do Paraná é clara. A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa. Mas atenção total agora, porque o artigo 140 traz uma distinção que é a clássica pegadinha de edital. Como agente regulador, o Estado faz o planejamento econômico de 2 maneiras diferentes. Para o setor público, esse planejamento é determinante, ou seja, é regra, é obrigatório. Mas para o setor privado, ele é apenas indicativo. O Estado dá o norte, orienta o mercado, mas não obriga a iniciativa privada a seguir. Guardem essas 2 palavras, determinante e indicativo. Dando um zoom na política urbana dentro desse motor econômico, a gente esbarra num número mágico fixado no artigo 152. 20 mil. Cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas pela Constituição a aprovar um plano diretor na Câmara Municipal. Esse plano é a regra do jogo para a cidade crescer de forma organizada, garantindo que o espaço urbano cumpra sua função social. Mas e as cidades menores? Ficam de fora? De jeito nenhum. O texto constitucional foi muito sábio aqui. Municípios com menos de 20 mil habitantes não ficam na mão. A Constituição garante que eles recebam assistência obrigatória de um órgão estadual para ajudar a criar essas normas de ocupação do solo. Ou seja, o planejamento tem que alcançar o estado inteiro, sem exceção. E não dá para falar de economia no Paraná sem falar do agro, né? O motor rural. A política agrícola estadual traz comandos bem diretos. O que mais chama atenção e que costuma cair bastante é a exigência de participação paritária. Isso significa que tanto produtores quanto trabalhadores rurais têm que sentar juntos, em pé de igualdade, para planejar as ações.
Além disso, a Constituição manda fomentar forte o cooperativismo e incentivar que a agroindustrialização aconteça lá mesmo, no meio rural, de forma regionalizada. Ponto 3. Seguridade e direitos sociais. Chegamos ao destino social da nossa engrenagem. Então, se a gente já sabe como coletar o combustível e como o motor econômico funciona, para onde essa viagem toda está indo? Para o bem-estar das pessoas. O destino final de toda a arrecadação é a ordem social. Na saúde, por exemplo, o Estado foca primariamente na defesa preventiva, apostando muito em saneamento. Na assistência social, o radar vira para a proteção contínua da família, da infância e do idoso. E até o lazer, quem diria, tem papel constitucional garantido, sendo incentivado ativamente pelo poder público como uma forma genuína de promoção social. Mas na hora de bancar essa seguridade social toda, existe uma barreira de ferro no artigo 166. E olha, prestem muita atenção nisso, porque as bancas adoram tentar confundir a cabeça do candidato com isso. É expressamente vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Vou repetir de outro jeito. O dinheiro público da área social jamais, em hipótese alguma, pode financiar o lucro de empresas privadas. É uma regra de proteção ao dinheiro público que não aceita negociação. E, para fechar, número 4, educação, cultura e ambiente. E aqui temos marcos de altíssima incidência nas provas. Essa parte da Constituição é famosa por adorar cobrar números. E tem um ponto aqui que é a chave de tudo. Justamente porque cria uma diferença intencional em relação às regras federais. O artigo 185 crava que o Estado do Paraná é obrigado a aplicar todo ano, no mínimo 30% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 30%. Para os municípios, a regra é 25%. Essa diferença entre os 30% do Estado e os 25% dos municípios é a âncora que vocês precisam memorizar para garantir o ponto. E ainda falando de escola, o Estado não sai atirando para todo lado na educação. A Constituição delimita que a atuação estadual vai ser prioritária no ensino fundamental e no ensino médio. Isso é fundamental para evitar bagunça, sabe? Evita que os esforços se sobreponham aos dos municípios ou do governo federal e concentra a energia do Estado onde a demanda dele é realmente necessária. Chegando na pauta ambiental, o artigo 207 joga a responsabilidade de proteger a natureza nas costas do Estado, dos municípios e de toda a sociedade. A postura do Paraná aqui é super rigorosa. O Estado é obrigado a exigir análise de risco de qualquer tecnologia que seja perigosa. Se uma mineradora entrar, ela é obrigada a recuperar a área que degradou usando técnicas aprovadas pelo poder público. E a exploração de floresta nativa? Só é liberada usando técnicas de manejo muito restritas. É uma verdadeira blindagem do patrimônio natural. E assim, a gente amarra tudo. Pensem comigo. Como é que entender essas engrenagens muda o jogo na hora de encarar uma prova de alto nível? Quando a gente visualiza o Estado como uma estrutura que arrecada com inteligência, que funciona como um motor econômico focado e que canaliza tudo isso para proteger as pessoas, a educação e o meio ambiente, de repente, aquele monte de artigos da lei começa a fazer todo sentido, não é mesmo? Dominar a lógica por trás desses títulos é o trunfo definitivo para gabaritar o edital. E a pergunta que fica é, com esse mapa em mãos, qual vai ser a sua estratégia na próxima leitura da Constituição? Bons estudos, pessoal, e até a próxima!